Boa tarde, pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez agora o nosso último encontro síncrono, né, para a apresentação do projeto final para vocês. Então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante sobre o curso e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como que vai ser o projeto final. Deixa eu apresentar a tela para vocês, que aí vocês conseguem visualizar o que eu estou visualizando, mas esse texto já está lá no Google Classroom, então se vocês quiserem olhar pelo Google Classroom, também pode ser mais interessante você olhar pela outra tela, certo? Então o projeto final da disciplina nada mais é do que a gente desenvolver. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela, né? O projeto final da disciplina nada mais é do que a gente fazer um sistema embarcado completo. Como o enfoque da nossa disciplina não é o desenvolvimento, a técnica de desenvolvimento de softwares, então a gente vai focar mais no hardware, no circuito em si. Então a gente vai colocar em prática as coisas que nós aprendemos ao longo do curso, isso é, circuitos de amplificação e condicionamento de sinais, sensores e interfaces, certo? Mas obviamente para isso a gente tem que ter uma unidade microcontroladora, né? A gente tem que ter um microcontrolador que vai ficar no centro disso tudo, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos acompanhar aqui, né? O projeto final, né, é a realização de um design de um circuito para sistemas embarcados dentro de uma das 5 opções. Essas opções são sugestivas, tá? Então as 4 primeiras, eu dei 4 sugestões de sistemas embarcados, mas a gente sabe que as aplicações de embarcados são muito diversas. Então, se o grupo decidir fazer uma aplicação diferente, que utilize outros sensores, utilize outros sistemas, vocês estão livres para fazer essa escolha, tá? Pelo contrário, eu até incentivo que vocês tentem olhar ao seu redor e pensar em quais outros sistemas embarcados vocês poderiam utilizar para fazer esse controle, tá? O projeto final pode ser feito em grupos de até 4 pessoas, o que não quer dizer que vocês precisam fazer em 4 pessoas, tá? Vocês podem fazer, se quiserem, sozinhos ou em duplas ou em trios. Tá? Mas aí eu recomendo que vocês se juntem, porque vocês conseguem discutir melhor como que as coisas vão ser feitas, certo? Então, eu sei também que nem todos os alunos possuem acesso a simuladores, então isso também vai ajudar nesse sentido de que os alunos que não estiverem com acesso a computador, com simuladores muito potentes, possam se juntar para fazer esse trabalho. Uma dica que eu dou a vocês em relação a isso é que os simuladores que são online possuem modos de compartilhamento do projeto. Então o EasyEDA, por exemplo, que além de ser gratuito, é online, então vocês podem dividir, pegar um projeto e compartilhar entre vocês para que todos possam ver o projeto ao mesmo tempo. Isso facilita em comparação a um Proteus, por exemplo, que é um software que é fixo, né? Você instala o cliente no seu computador, você instala o programa no seu computador, então só uma pessoa vai ter aquele arquivo principal. Isso pode ser um pouco complicado, porque vocês vão ter que dividir as tarefas, né? E aí na hora de juntar, isso pode não funcionar muito bem. Já no EasyEDA, como ele é online, todo mundo já consegue editar no mesmo arquivo, então isso pode ser mais interessante. Mas isso vai depender também da maneira como vocês quiserem trabalhar. É só uma sugestão. Dá muito bem para você fazer com o Proteus, com um grupo separado, enfim. Beleza. Então, como vocês sabem, né, o projeto final deverá ser um sistema embarcado. E esse sistema embarcado precisa possuir pelo menos um microcontrolador. Ele vai ser a unidade central. Sobre o microcontrolador, a gente não vai precisar escrever o software do microcontrolador, mas é necessário no projeto descrever o funcionamento do microcontrolador. Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente vai ter aqui é um sensor instantâneo de temperatura, umidade e luminosidade. Então, se você tem esse sensor aqui que deve detectar essas 3 características, é preciso descrever como é que o microcontrolador vai utilizar aqueles dispositivos. Então, eu estou pedindo que no relatório vocês coloquem um fluxograma, certo? Para que é esse fluxograma? Para eu ter noção de que vocês estão entendendo como é que o microcontrolador vai se comunicar com aqueles dispositivos. Então não é para escrever o código,
não é para escrever software. É só para você indicar o fluxograma. Isso é, o programa começou, eu vou esperar um botão. Quando aquele botão é pressionado, então eu faço a leitura de um sensor, armazeno na memória interna, faço a leitura do outro sensor, armazeno o terceiro sensor e armazeno, e depois eu coloco esses sensores no display, por exemplo. E o dispositivo volta a hibernar, certo? Então é só isso. É um fluxograma simples, sem nenhum viés de programação, porque esse não foi o enfoque do nosso curso. É apenas para a gente garantir que vocês estão entendendo como é que o microcontrolador vai se relacionar com os dispositivos que você colocou periféricos a ele, certo? O projeto final deverá ter conectores de entrada e de saída. Então, aqui nesse caso, o conector, eu estou falando fisicamente de um elemento que faz a conexão elétrica, certo? Então, eu estou falando aqui realmente, literalmente, de um conector, um plug, um jack ou um conector de pinos. Então, vocês vão ter que discutir entre si quais são os melhores conectores para cada tipo de entrada e saída que vocês vão ter, certo? Quando vocês tiverem. Vai ter alguns que vão precisar de mais conectores, outros não. E isso vai depender do sistema embarcado que você tiver. Mas é preciso pensar em um sistema embarcado, em quais são os conectores e a robustez desses conectores de acordo com a aplicação que você vai utilizar. Além disso, o seu projeto deve ter sensores e atuadores. Lógico, né? Todo sistema embarcado ele atua dentro de um ambiente, e para isso ele precisa ter sensores, atuadores e elementos de comunicação. Não necessariamente todos, mas alguns ele deverá ter, certo? Então, quando necessário, sensores e atuadores. E, obviamente, a interface necessária entre estes sensores e o microcontrolador. Então, é necessário só um resistor de pull-up? Ou é necessário amplificação desse sinal? É necessário conversão, comparação? Certo? Então, aí você vai precisar descrever qual é a interface necessária entre o sensor e o microcontrolador. Sobre o microcontrolador, a escolha do microcontrolador será livre. E aí você vai escolher o fabricante que você quiser, certo? Então os grandes fabricantes aí são a Intel, a Texas e a Microchip. Mas temos também a Renesas e outros vários fabricantes. Então eu vou deixar bem livre para que vocês escolham qual é o fabricante que vocês vão usar, certo? Agora veja só, o nosso projeto é para fabricação de uma placa. Então, obviamente, você não vai poder utilizar nenhuma solução de placas prontas de prototipagem. Então, você não vai poder usar o ESP, não vai poder usar as placas de prototipagem da Texas ou Arduino. Todas essas placas são placas prontas para você fazer uma prototipagem. Aqui no nosso caso a gente quer criar uma placa em que o microcontrolador sozinho já vai naquela placa que você põe todos os periféricos do microcontrolador, certo? Então, nada de utilizar essas soluções prontas, certo? Agora, o microcontrolador, quando eu me refiro ao microcontrolador, é apenas ao chip, certo? O chipzinho que você vai usar, sem nenhum periférico. Todos esses periféricos são vocês que vão colocar. E aí isso muda drasticamente de fabricante para fabricante, certo? Esses periféricos que são necessários. Todos eles são alimentados, todos eles precisam de capacitores de acoplamento, certo? Em VCC. E para isso, vocês precisam ler a documentação desses microcontroladores. Então vocês vão encontrar pelo nome de datasheet. Datasheet, como vocês sabem, quer dizer folha de dados, né? A folha de dados é o que vai apresentar para você as informações sobre aquele dispositivo e como você pode controlar, como você pode atuar. Mas além dos datasheets, vocês também podem ler os Application Notes. Application Notes, que eu coloquei para vocês aí o termo. As Application Notes são notas de aplicação. Então, em geral, o datasheet é um documento geral com todas as informações sobre o circuito interno, sobre o controle, sobre o funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico. Já o Application Note
é um exemplo de aplicação. Então, o Application Note não está interessado em mostrar todas as possibilidades de um dispositivo. Apenas ele está interessado em mostrar o passo a passo de um exemplo de design que utilize aquele dispositivo. Então, quando vocês escolherem um microcontrolador, olhem o datasheet e olhem o Application Note. Datasheets e Application Notes de microcontroladores costumam ser muito grandes, tá? Mas o que vocês vão precisar saber é basicamente quais são as conexões de alimentação, quais são as conexões de temporização. Então, ele precisa de um clock externo. Como é esse clock externo? Ele é feito com circuito RC, ele é feito com circuito de cristal, ou ele é com clock interno? E aí você vai ter que olhar o datasheet, quais são as opções que ele tem. A maioria tem clocks internos, né? Muitos têm clocks internos, que tem confiabilidade menor do que os clocks externos. Então vocês vão dar uma olhada nessas conexões, os datasheets já vêm com essas conexões, e como sempre eu vou estar aqui também disponível para tirar dúvidas de vocês e tudo mais que vocês não estiverem entendendo sobre esses circuitos padrão do microcontrolador. Mas esses circuitos vão vir descritos nesses documentos, certo? E aí vocês têm que tomar cuidado também com o prazo, são 2 semanas, Miquel. Não, então, tudo isso é parte do mesmo projeto, certo? Para vocês colocarem o microcontrolador no seu dispositivo, vocês vão ter que entender como que o microcontrolador funciona, não é só colocar ele lá. Certo? Então, são 2 semanas para vocês fazerem isso. A maior parte das informações que estão nesses documentos tem a ver com a maneira como a gente controla esses documentos. Tem a ver... Desculpa, controla o documento não, né? Como a gente controla o microcontrolador, como a gente programa, como a gente configura e os circuitos internos. Então, na verdade, vai ser pouca coisa que vocês vão precisar olhar dentro do sistema total, porque vocês não vão programar o dispositivo. É melhor vocês olharem talvez diretamente os Application Notes, que já são mais práticos, eles te mostram mais assim, o circuito é esse, certo? Não tem problema nenhum vocês utilizarem toda a internet e toda a informação que vocês encontrarem, além disso me consultarem também. Quanto aos conectores, a minha sugestão é a seguinte, que vocês utilizem conectores do tipo jack para áudio e também para as alimentações, né? O conector do tipo plug, porque eles são conectores mais robustos. Então vocês podem assumir que a alimentação está vindo externa, tá? Não é necessário projetar uma fonte dentro do seu sistema embarcado. Vamos supor que já tem uma fonte fornecendo as tensões que você vai utilizar. Então 10 volts menos 10, 5 menos 5, 5 e terra. Você vai supor que essa fonte já é externa e ela já existe. Certo? Yuri, veja, você pode programar se você quiser e se você tiver interesse em continuar o projeto, tá? Mas como aqui nós estamos falando de eletrônica para sistemas embarcados, o meu enfoque principal vai ser na montagem da placa e não necessariamente do programa, certo? Mas nada impede de vocês fazerem o programa, certo? Nada impede, eu só não estou pedindo que vocês façam isso, porque os alunos aqui são muito diversos, tá? Então a gente tem alunos de elétrica, temos alunos de eletrônica, temos alunos que nunca cursaram programação, temos alunos que cursaram programação. Então, certo? Yuri, a ideia aqui não é testar, você não vai testar o funcionamento do programa, mas tem sim a conexão correta e a conexão errada, certo? Então aqui a ideia é a gente ver como é que os periféricos se comportam em relação ao microcontrolador, certo? Então você vai ter que olhar o seu microcontrolador, identificar qual é a pinagem e fazer a conexão correta. Beleza. E os conectores para pinos de sinais vão ser aqueles pinos de barra, aqueles tradicionais pinos, que são os pinos do Arduino, por exemplo. O Arduino utiliza essa redezinha de pinos. Eu sugiro que a gente utilize isso para sinais de pequena potência. Para sinais de média potência, a gente pode usar os conectores do tipo Born. Beleza. Aqui vamos dar uma olhada nas 5 aplicações que eu estou sugerindo. Na verdade são 4 aplicações, né? E a última opção é um outro sistema embarcado da escolha do grupo. Então o primeiro é o que eu considero ser o mais simples de todos. É um sistema capaz de realizar medidas instantâneas
de 3 variáveis que são incidência luminosa, temperatura e umidade. Certo? E exibir esses valores em um display de cristal líquido. Então o que vocês têm que fazer? Criar um circuito que tenha ao menos um elemento. Então vocês vão ter que colocar uma chave liga-desliga aqui. Vocês vão ter que colocar um botão que gera uma interrupção no microcontrolador. Vocês vão ter que colocar estes sensores e uma conexão com o display. Pronto. Esse é o circuito mais simples, mais básico. A segunda opção é o controlador de uma máquina automática de fazer café. Daqueles que a gente tem em casa, que vocês já devem ter visto em algum lugar como ela se comporta. Mas ela é basicamente uma máquina que tem um botãozinho. Quando você aperta aquele botão, ele derrama água quente através de um caminho, né, que passa por dentro de uma cápsula, e aquilo produz o café. Então o que você tem que ter aqui? Você tem que ter um sensor de temperatura para aquecer a água. Você tem que ter um temporizador que temporize a água. Esse temporizador vai ser interno ao microcontrolador, que aqueça a água. Então você tem que ter um sensor de temperatura e um sensor de nível de água. Certo? Essas duas coisas. E você tem que saber, quando o usuário aperta aquele botão, se a água vai ser aquecida ou não, dependendo do estado atual. Então aí você tem que ter um sensor de temperatura, um sensor de nível e um temporizador. É simples, né? É tranquilo. Além disso, você tem que ter uma bomba para fazer a injeção da água, né? Para fazer a sucção da água e injetá-la pela cápsula. Então tem que ter uma bomba de água e tem que ter também um elemento que produza calor. Algum tipo de aquecedor. Então são esses aí os elementos basicamente que você vai ter no controlador da máquina de café. Além disso, o fluxograma dele vai ser um pouquinho mais elaborado do que o fluxograma do A. Ok? A outra opção é o jogo eletrônico que a gente conhece como Simon. O jogo é esse aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Acho que sim, né? Beleza. Esse é um joguinho bem bacana. O que ele tem? Ele tem um botão de liga e desliga, 4 teclas grandes, e essas teclas, por baixo das teclas, ele tem uma lâmpada, uma luz, um LED, que pode acender em ordens diferentes. A ideia desse jogo aqui é o seguinte: quando você liga o jogo, ele vai acender uma tecla de uma cor específica. Vamos dizer que ele acendeu a tecla verde. Você tem que repetir a sequência que ele criou. Então você aperta na tecla verde. Na segunda rodada, acabou a rodada, né? Na segunda rodada ele vai acender a verde novamente e mais uma. Digamos que ele acenda a verde e depois a vermelha. Então você tem que repetir a sequência do jogo verde e vermelho. E aí na próxima rodada ele vai acender a mesma sequência, verde e vermelho, e mais uma outra lâmpada, verde novamente. Então você vai ter que repetir a sequência verde, vermelho e verde. E assim sucessivamente, em cada rodada, o jogo vai adicionando uma nova lâmpada à sequência. Certo? Então aqui, em termos dos periféricos, você tem 4 indicadores luminosos nos botões, os 4 botões, o botão de liga e desliga, e você tem também um speaker, certo? Que emite um som de correto e errado. Aqui o grande desafio disso aqui talvez seja o fluxograma e nem o circuito em si. Esse é bastante voltado à programação, na verdade. Mas foi só uma opção diferente aqui, né? Na letra D, seria um medidor automático do ganho do beta, né, do HFE de um transistor bipolar de junção do tipo NPN. Esse é o que eu acho que vocês precisam mais assim pensar, que não vai ter tantas soluções prontas, certo? Então, o que acontece? Aqui eu vou ter que ter um conector, eu coloco um transistor nesse conector e o meu circuito induz uma corrente e calcula o beta daquele circuito. Certo? Então aqui vocês vão ter que ter uma forma de ter uma fonte de corrente que consiga induzir a corrente correta pelo transistor, medir a corrente de coletor, medir a corrente da base
e calcular o beta. Esse foi do período passado da Eletrônica 1, só que ninguém fez, né? Em Eletrônica 1 do período passado, esse sistema não aconteceu. Então, eu estou colocando aqui de novo para que, caso alguém queira pensar e fazer algo desse tipo, é bem legal e do ponto de vista de circuitos, ele é mais complexo do que os demais. Tá? Do ponto de vista do circuito, no fluxograma vai ser simples aqui. Massa, então é isso. Então qualquer outro sistema embarcado também vocês podem utilizar. Tá? Agora vejam só, além de vocês fazerem o circuito no esquemático, e o esquemático é o que a gente tem feito até agora, o esquemático é só uma representação simbólica do circuito. Para o projeto final, eu quero também que vocês elaborem a placa de circuito impresso. E aí, nesse caso da elaboração da placa de circuito impresso, por exemplo, o do jogo eletrônico vai ter que ter uma certa disposição, né? Porque a posição dos botões vai ter que fazer um certo sentido junto com o formato do brinquedo, né? Então, no caso do jogo eletrônico, vocês vão ter que prestar atenção também em como que vocês vão montar a placa de circuito impresso, já que ela vai ter que ter um formato ali especial. Ok? Mas eu quero que vocês também desenvolvam a placa onde vocês vão colocar. O jogo eletrônico gera uma sequência aleatória. Sim, Josuel. Michael está perguntando se sobre a questão do grupo, uma pessoa do grupo pode enviar com o nome dos integrantes. Sim. Uma pessoa vai enviar com o nome de todos os integrantes. Posso sim, posso, Bruno. Bruno está sugerindo que eu, após as correções, coloque disponível para vocês os projetos que ficaram mais legais aí. Posso colocar sim. Certo? Sobre o relatório. E em cada relatório, né, o grupo vai colocar ele de maneira concisa. Então, conciso não é pequeno. Conciso quer dizer enxuto. Então, vocês vão colocar ali as informações que forem necessárias para que eu consiga entender qual foi o processo. Tá? Então, nada de relatórios, por exemplo, dizendo o que é um microcontrolador, o que é um sensor. Não, eu quero saber qual foi o microcontrolador que você escolheu, qual foi o sensor que você escolheu, por que esse elemento está aqui no circuito, certo? Então, não é um relatório de iniciação científica, certo? Normalmente no relatório de iniciação científica você vai falar sobre a teoria das coisas. Aqui a ideia não é essa, aqui a ideia é justificar quais foram as escolhas que vocês fizeram, certo? Um relatório bem conciso. O grupo deve apresentar o seu circuito em formato de esquemático e também de placa de circuito impresso, certo? E aí, eu estou gravando sim, João. E aí, a placa de circuito impresso, você tem que prestar atenção em algumas coisas, tipo o microcontrolador tem que ficar no centro da placa, os conectores tem que ficar nas extremidades da placa, certo? E aí, quem viu o meu seminário sobre placas de circuito impresso sabe do que eu estou falando, tá? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram o meu seminário sobre design de placas de circuitos impressos? Bruno perdeu, Lucas também perdeu, mas eu acho que a maioria assistiu, né? Infelizmente eu não gravei. João não entendeu nada. Puxa. Tudo bem. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que não viram, né? Eu posso fazer o seguinte, porque eu não gravei esse material da questão das placas de circuito impresso. Se vocês quiserem, eu posso refazer ele na semana que vem, porque eu não deixei gravado, tá? Ele não tá no canal da Waxa, não. Não tá no canal gravado, não. Certo? E aí eu posso refazer e acho que vai ser legal. A gente faz na segunda-feira que vem, pode ser? E aí, óbvio, é um extra. Quem quiser assistir de novo, pode assistir de novo. E quem não tiver assistido, pode assistir. E a vantagem é que eu vou agora ter a oportunidade de refazer, então eu vou poder gravar, né? Porque eu não gravei da outra vez. Então eu vou regravar e isso vai dar a vocês algumas dicas sobre como a gente posiciona os componentes, o que é uma placa de circuito impresso, como que ela funciona, acho que vai ser legal. Certo? Então, no relatório,
vocês vão apresentar o circuito tanto em formato de esquemático quanto em formato de placa de circuito impresso, certo? No relatório, vocês devem também apresentar um fluxograma indicando a operação do sistema. Não precisa desenvolver um algoritmo, você pode desenvolver o algoritmo se você quiser, tá? Mas não é necessário. Só o que eu quero saber é se você compreende como é que o seu microcontrolador vai interagir com os seus dispositivos. Certo? Então é basicamente isso, gente. A descrição do projeto é simples, mas eu acho que é bastante enriquecedor quando a gente passa por esse processo de criar diretamente com o microcontrolador, né, sem... Vocês podem usar... Veja, como aqui a gente não vai fabricar o dispositivo, vocês podem usar... Vamos colocar até 4 faces, certo? Mais do que 4 faces é extremamente desnecessário, certo? Então aqui tem algumas coisas... Talvez o medidor de HFE... Não, sinceramente, são circuitos pequenos o suficiente. Nenhum deles vai precisar de mais de 2, certo? Mas a ideia é que vocês... No seminário eu até falo sobre a escolha do número de faces, né? Mas a ideia aqui é que vocês tentem começar com 2 faces. Se não der, aí você adiciona mais 2 faces. Mas provavelmente todos aqui dá para resolver com 2 faces. Josué, você pode usar flip-flop no circuito, só que se você já tem um microcontrolador, para que você vai usar o flip-flop, né? Porque o microcontrolador já tem registradores internos que podem guardar informações. Então você não precisa utilizar flip-flops externos, tá? Mas pode usar se você quiser. O medidor de ganho, Yuri, funciona da seguinte forma, certo? O beta é a razão entre a corrente de coletor e a corrente de base. Então você precisa medir a corrente no coletor e a corrente na base. Só que para isso você precisa induzir essa corrente no coletor e na base. Certo? Então você vai conectar um transistor no seu circuito e vai acionar algum elemento. Esse elemento pode ser um transistor, pode ser pode ser um relé. Eu não sugiro que seja um relé, mas pode ser um fototransistor. Mas a melhor forma é você fazer diretamente com um transistor normal, um MOSFET ou um TBJ. E aí você aciona ele com uma das portas do seu microcontrolador. Você aciona esse transistor de tal modo que permitam a passagem de corrente pelo coletor do transistor ou pela base. Se você configurou tudo direitinho, o seu transistor vai operar na região ativa, certo? E isso significa que você vai conseguir a corrente de coletor como um produto da corrente da base, se ele estiver na região ativa. E a razão entre os dois será o HFE. Então você mede a corrente no coletor, mede a corrente na base, e aí você divide um pelo outro. Essa divisão ela vai acontecer dentro do microcontrolador, né? Então assim, ela não é feita por circuito. Você mede as duas e entra com o valor das duas no microcontrolador. E o microcontrolador faz a divisão das duas e aí retorna qual que é o valor do beta. O relatório vai precisar ser nas normas ABNT? Não. Eu gosto muito da formatação do I3E, mas essa é uma preferência pessoal minha. Vocês podem utilizar os modelos de relatório que vocês já usam na UAXA normalmente. Aqueles lá de português 3, português 4. São modelos bons, certo? Eu gosto do modelo do I3E porque eu acho que ele economiza muito espaço, especialmente nas engenharias em que a gente tem que colocar muita figura e muitas equações, certo? Então, quando a gente trabalha com equações e figuras, 2 colunas termina sendo mais enxuto do que utilizar uma coluna só na página inteira. Vocês já devem ter feito relatórios
E aí vocês sabem que quando a gente coloca um gráfico numa página, fica duas laterais brancas sem nada, ou quando a gente coloca equações, fica muito espaço branco sem nada, né? E aí quando a gente coloca duas colunas, a gente reduz esse problema, né? A gente diminui a largura do texto e então as figuras ficam ocupam mais espaço na coluna, né? Não, Yuri, o circuito não é maior, tá? Talvez o circuito que tenha mais elementos aqui vai ser talvez o da máquina de café, mas esse é um circuito que vocês vão ter que calcular, né? É um circuito em que vocês vão ter que, assim, fazer cálculos um pouco mais complexos, porque vocês vão ter que determinar quais são as correntes, qual é a polaridade, vai ter que ter um espelho de corrente. Então isso é um pouquinho mais complexo do ponto de vista de circuitos eletrônicos, tá? Porque a opção A, por exemplo, é bem direta. A opção A é bem assim: eu pego os sensores, conecto os sensores nas portas, faço, acabou, tá? Então aqui é mais interessante, eu acho. E, gente, é isso. Não tem muito o que falar. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta, algum questionamento, sugestão? Diga lá, João. Sim, o microcontrolador está pronto nos simuladores, certo? Veja, nesse caso específico, a gente não vai simular o programa, porque o que acontece? O Proteus, por exemplo, se você faz a compilação daquele programa, você pode carregar esse programa no microcontrolador e o próprio software faz a simulação, né, desse projeto. Aqui a gente não vai exigir isso, apesar de que você pode simular o seu microcontrolador com programa, certo? E aí no caso de você colocar um microcontrolador sem nenhum programa dentro, ele não vai rodar nada. O que você tem que fazer é fazer simulações, tipo, se eu coloco 5 aqui, isso provoca uma corrente? Provoca, então esse circuito aqui funciona. Vocês estão entendendo? Então vocês vão ter que simular cada um desses periféricos isoladamente. E o microcontrolador vai ficar só ali no meio, sem fazer nada. Certo? Porque eu não vou exigir o programa. Mas quem quiser pode fazer o programa. E eu acho que isso é muito legal, vocês praticarem programação também. Como não foi o nosso enfoque, então eu não vou exigir. No projeto do ganho de HFE, ele usa microcontrolador? Usa. No caso, você vai ter que fazer dois amplificadores de transcondutância que vão converter corrente em tensão no coletor e na base. Esses vão ser eletrônicos analógicos, né? Então não vão estar dentro do microcontrolador. Mas depois que você tem essas tensões, aí você vai ter que usar um conversor AD, que pode ser o conversor AD interno do seu microcontrolador, se ele tiver. E aí você vai ter que saber no datasheet qual é o pino que você pode utilizar. Então na descrição do microcontrolador ele já vem descrevendo, né? Esse microcontrolador tem um pino AD, tem 2 pinos AD, a referência do AD você liga em tal lugar, e você faz dessa forma. Isso é diferente para cada microcontrolador. Certo? Mais alguma dúvida? Beleza, então vai ser bem tranquilo, né? Eu fiz questão de deixar essas opções mais simples, já para que não seja tão complicado. Afinal de contas não é uma disciplina, é um curso, né? Então a dificuldade quem vai escolher são vocês.
Vocês têm como dificultar bastante esse projeto se vocês adicionarem mais ideias e mais coisas. Eu quis deixar 4 opções mais básicas para que eu tenha certeza que todo mundo vai conseguir fazer. E aí, se vocês quiserem dar o passo seguinte, aí vocês podem adicionar o programa, vocês podem adicionar outras características, outros sensores, certo? E aí vocês podem aumentar a complexidade do sistema se vocês quiserem também, certo? Mas então é isso, pessoal, obrigado. Quero agradecer muito vocês que acompanharam o curso e que estiveram até aqui. Dizer que esse é um tempo muito difícil pra gente, mas que a gente consegue superar, que a gente consegue fazer, que a gente consegue realizar, certo? E em breve a gente vai estar junto de novo em aulas à distância por enquanto, mas um pouco depois estaremos juntos aí na nossa unidade de novo dentro de alguns meses, certo? Então tudo isso vai passar. Eu espero que tenha sido muito bom. E é isso. Ok? Beleza, pessoal. Obrigado. E até a próxima.